Se você anda com dúvida da sua inteligência, da sua capacidade de entender as coisas, esse vídeo não foi feito para você. Se você também está com preguiça de pensar e de raciocinar para entender algo que é um pouco mais exigente, esse vídeo também não foi feito para você. Porque o tema desse vídeo de hoje é desreconstrução da sua mentalidade. O quê? Que difícil, desreconstrução da sua mentalidade. Aguenta aí que eu já te explico. Muito bom, eu sou o Luiz Carlos Vantroba e este é um vídeo que faz parte da série Resgatando o Amor Próprio. Mais um vídeo para esta série, um vídeo extremamente importante. Eu dizia lá no início que não é para quem tem dúvida de sua inteligência, porque talvez você vai dizer, eu não sei se vou entender tudo isso. E também não é para você que está com preguiça aí de pensar um pouquinho, de aprender algo novo. Este vídeo é para você que sente necessidade de desconstruir algumas coisas na sua mentalidade, na tua forma de ser e reconstruir coisas novas, coisas diferentes dentro de sua forma de ser. Bom, e eu comecei hoje a criar este trabalho, este vídeo, o roteiro disso que eu quero partilhar com você, pensando em 4 situações, portanto, aqui eu vou colocar hoje de maneira escrita. Colocarei aqui num cartazzinho, para você não esquecer de nada que nós falaremos. A primeira situação que você tem que identificar é o comportamento. Talvez não dê para você ver, mas é só para ficar um pouco mais didático aí, né? É o comportamento que as pessoas têm e um comportamento que às vezes está com o estado atual dele negativo, quer dizer, um comportamento que você não gosta, uma forma de se comportar que você não gosta, e que você quer ter um outro comportamento, portanto, um estado desejado, onde você quer chegar com o teu comportamento. O comportamento hoje é uma coisa que afeta muito as pessoas, por isso que nós vamos perceber quais são os comportamentos não bons para desconstruí-los e depois eleger aqueles que são necessários e que estão faltando ou que não estão tão fortes para reconstruí-los ou fortalecê-los. Porém, de onde será que vem este comportamento? Você já percebeu que cada um de nós tem comportamentos que às vezes são tão diferentes uns dos outros? E nós pensamos, mas como que aquele não consegue não ter o mesmo comportamento que eu? Como que aquele consegue passar por cima de uma situação própria nossa que a maioria não consegue, mas ele conseguiu? Tudo está ligado a uma segunda fase, que é a fase das crenças. E é neste mundo das crenças que nós descobrimos o que nos impede de mudar um comportamento. É nas crenças que nós vamos entender o que motiva o comportamento. Porque às vezes está tão oculto dentro de nós, a nossa forma de ser, temos uma crença tão firme, tão arraigada em nós, que nós lutamos e não conseguimos mudar o nosso comportamento. E agora é hora, portanto, de trabalhar este comportamento percebendo que crenças que eu tenho. O que acontece na minha mente quando eu pergunto-me, será que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo mudar? O que está me impedindo de mudar? O que motiva aquele comportamento? E aí vem uma terceira dimensão muito importante a ser observada, que é a nossa ideia sobre as próprias capacidades que nós temos. Então, se nós temos uma capacidade hoje de algo, precisamos identificar. Será que eu tenho essa capacidade de mudar um comportamento, mudando a minha crença? Sim, mas como que eu faço isso? Com muito treino. E esse treino ele vai trazer um resultado que é o estado desejado, que é o nosso comportamento transformado. Mas aí nós temos que nos ater então ao nosso comportamento, que está ligado a uma crença, identificar esta crença, até que você chegue a trabalhar a nossa capacidade de desenvolver-se. Às vezes o bloqueio está aí, na capacidade, você se sente incapaz. Você vê, eu não sou capaz, eu já tentei, eu já fui, eu já lutei, eu já fiz experiências, eu já li, eu ouço vídeos, eu acompanho pessoas aí que falam disso, mas eu não consigo. Então está na hora de começar a mudar a tua crença, porque quando você fala eu não consigo, você está declarando uma crença de incapacidade. Então trabalhar esta crença, busque a ajuda de um coach, busque a ajuda de um terapeuta se ela está ligada a algum trauma seu, porque é importante você trabalhar estas crenças para alterar a sua visão de capacidade e aí então sobra dentro de você, após esse trabalho ter acontecido,
virá na sua existência uma clareza sobre a tua identidade. Quer dizer, aqui está o teu critério maior de existência. E se nós não temos clareza da nossa identidade, nós não temos clareza das nossas capacidades, e aí nós não temos também clareza das nossas crenças e acabamos nos contentando com qualquer tipo de comportamento. Para o comportamento mudar, nós temos que entender que a nossa identidade, aquilo que eu sou, é muito maior do que aquilo que eu tenho sido. E ali é, então, o local onde irrompe uma expansão de consciência cada vez maior, quando nós olhamos para a identidade e dizemos, é ela quem vai determinar as minhas condições e não os meus comportamentos que determinam a minha identidade. Olha só que interessante, tem pessoas que olham e percebem, isso estou sendo, então eu sou aquilo. Mas não é isto, não. Nós temos que mudar esta lógica aqui. Quando eu descubro quem eu sou, aí é que eu vou dizer, bom, se eu sou isto, eu vou me comportar conforme aquilo. E não o contrário, como tem sido até então. E aí você passa a desenvolver capacidades que até hoje, aparentemente, você jamais conseguiria fazer se não tivesse a visão da tua própria identidade. Mas Luiz, e agora como que eu faço então para mudar esta minha visão sobre minha própria identidade? Bom, agora começa um trabalho bem difícil, porque um dos hábitos mais difíceis de ser quebrado é o hábito de ser você mesmo. Você se habituou a ser de um jeito e agora é difícil quebrar este hábito. Mas é possível quebrar este hábito de ser você mesmo? É possível quebrar sim este hábito de ser você mesmo. E de que maneira? Percebendo que nós temos que agora começar a privilegiar 3 formas de ser ligadas à nossa nova identidade, que estão ligadas a experiências. Então, pega aí uma folha e escreva experiências, escreva aí crescimento. Outra dimensão é das dimensões que você precisa crescer, portanto, crescimento. E a outra dimensão, a dimensão da contribuição. Portanto, experiências, crescimento e contribuição. E aqui você vai ver que, na área das experiências, tem inúmeras situações que geram experiências para a tua vida. E geram experiências, inclusive, a partir da tua identidade. Como assim? Olha só o grupo de amigos que você tem, as experiências que você tem de romance, de amor e paixão, experiências que você pode ter com alguns ambientes, com aventuras que você vive. Então as experiências também dizem de você, sim. E se elas estavam condicionadas a comportamentos errôneos e hoje você não os quer mais, agora você vai começar a ter experiências ligadas à tua identidade. Onde que o novo Luiz, onde que a nova pessoa que você deseja ser pode viver experiências significativas. E a parte do crescimento tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com o nosso desempenho de saúde. Como é que está a sua saúde atualmente? Como é que está o seu bem-estar físico? Tem feito exercício? Tem se alimentado corretamente? Tem buscado dar saltos significativos de crescimento do seu condicionamento físico? O desenvolvimento também da vida intelectual. Tem gente que se preocupa demasiadamente com o corpo, com a alimentação, mas é uma burra intelectualmente falando. Não quer se desenvolver, não quer fazer uma leitura. Ah, mas eu não gosto. Tá ligado? Talvez a crença. Tá ligado? Talvez a um comportamento de capacidade. Eu não consigo ler. Então, a pessoa não quer se desenvolver intelectualmente, depois paga por isso. Por quê? Porque não consegue, às vezes, ter vislumbres, não consegue ter aquela experiência de romper novas sensações, de expandir alguns aspectos, porque você não lê, porque você não estuda, porque você se habituou a ficar de um tamanho só. Então, no mundo intelectual é muito importante. Nas próprias habilidades, né? Como que você tem se desenvolvido diante das habilidades que você tem, de hobbies, de trabalho, de coisas que você sabe fazer muito bem feito, que talvez você agora até colocou elas ali, poderia se desenvolver cada vez mais, habilidade para, sei lá, tocar um instrumento, para fazer um prato diferente na culinária, enfim, habilidades, desenvolva habilidades em você, porque você está cheio de habilidades. Outra dimensão para o crescimento ainda pode ser ligada ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual quer dizer, como é bacana, como é legal quando a gente tem uma conexão com algo maior, certo? Então, na primeira coluna é a coluna das experiências, na segunda coluna, a coluna do crescimento, onde que você tem que crescer. E a terceira coluna é a coluna da contribuição. Como que você tem contribuído para que o mundo seja um mundo melhor?
E aí você vai poder pensar, meu Deus, mas onde que eu contribuo? Você pode contribuir na tua profissão, a forma com que você trabalha, com ética, com zelo, com carinho, com paixão. Ali você contribui enormemente para o crescimento de pessoas, não só dos seus patrões ou daqueles aos quais você presta serviço, mas você cresce como exemplo, você cresce como capacidade de ser referência para alguém. Isso é uma contribuição tremenda que você dá à sociedade, educando pessoas para o seu desenvolvimento cada vez maior. A sua experiência também de contribuir com a família. A tua família, olha só, são pessoas que estão com você, que você contribui para que elas continuem se desenvolvendo. Outra situação bastante interessante é o crescimento, por exemplo, no âmbito da comunidade que você vive. Você pode contribuir para que a comunidade cresça no entendimento, cresça na autoajuda, na reciprocidade. A própria sociedade, né, com aquilo tudo que você pode desenvolver, vai crescendo. Então, olha só quantos aspectos precisam de revitalização dentro da existência humana. Quando nós começamos a pensar tudo isso, nos causa assim uma ansiedade até, né? Por quê? Porque tem tanta coisa a ser feita e parece que o tempo passa. Agora fique tranquilo, porque onde está o grande caos de tudo está no aspecto das nossas memórias, que são aquelas memórias não declaradas, né? Aquelas memórias que estão escondidas, que elas são formadas pelos hábitos. Porque nós temos as memórias declarativas, que são aquelas que, quando a gente acessa elas, elas estão ali, e aquelas que foram se cristalizando dentro de nós, não declarativas, e nós não temos acesso, mas elas estão lá. Quais são as declarativas? São aquelas ligadas, por exemplo, ao córtex neofrontal, portanto, ao neocórtex, né, como alguns falam, são memórias obtidas, aprendizagens obtidas por meio de estudo, por meio de teoria, então é uma memória semântica. Mas há também uma memória que seria a memória do sistema límbico, que são as memórias emocionais, que são obtidas nas experiências emocionais que nós temos, nas experiências sentimentais que nós temos. E então há esta outra grande memória, que são das memórias não declarativas, que elas são aquelas ações e atitudes que estão no automático. Elas acontecem dentro de você, você parece que não treinou aquilo mais. Do nada acontece. Por exemplo, são os hábitos que você tem, são as habilidades que você tem. Tocar violão, de repente você tem que treinar, e entra num hábito. Quem toca há muito tempo aqui está tão habituado que às vezes ele nem se esforça para tocar aquela coisa. E é tão simples. Dirigir, né? Dirigir, para quem está iniciando, nunca dirigiu, há uma dificuldade tremenda. Depois que você se habitua, o dirigir entra neste mundo das memórias não declarativas, onde você não precisa ficar acessando elas para saber agora troco de marcha ou não. Olha só, e é tão simples de fazer estas mudanças, gente, só que exige esforço. No começo não é fácil, você tem que primeiro, então, entender quais são os comportamentos que você não deseja, para que agora comece a colocar novos comportamentos por meio da sua capacidade racional, sua semântica, seus estudos, ou por meio das experiências emocionais que você vai tendo, colocar novos hábitos no lugar dos hábitos velhos. Essa é a melhor maneira de quebrar hábitos, quer dizer, colocando coisa nova ali. Eu lembro quando eu tinha um carro que era com câmbio manual, ele tinha que trocar de marcha e nunca foi uma dificuldade. Por quê? Porque eu cresci, aprendi a dirigir dessa maneira, né? Eu morava na roça, aprendi a dirigir muito cedo e sempre foi desse jeito. Depois, com o passar do tempo, eu troquei de carro e meu novo carro veio com um câmbio automático. Então, primeiro que no começo eu tive que me habituar, mas com coisa mais moderna a gente se habitua fácil. Então foi fácil dirigir aquele carro novo com câmbio automático. Porém, às vezes, quando eu sento em algum carro com câmbio manual, há uma espécie de dificuldade. Então, precisou um hábito novo entrar para que o antigo ficasse de lado. E hoje, se eu precisar resgatar aquele, eu tenho uma certa dificuldade. Portanto, qualquer hábito que há na sua vida, no seu comportamento aí, que você deseja alterar, basta começar a colocar o hábito correto em cima daquele negativo. Espero que esse vídeo tenha sido significativo para você. Pense, reveja, assista de novo, anote aquilo tudo. Se algo não ficou claro, porque eu tinha um tempo reduzido de explicar uma teoria super gigante, então entre em contato, escreva aí embaixo, a gente vai fazer questão de estar entrando em contato com você para responder as tuas dúvidas, ok? Se fez sentido para você, curte, compartilha,
comenta. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, Impacto Emocional, se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí será notificado cada vez que novo vídeo chegar. Também aqui na página do Facebook, se você não curtiu a página, curte lá Luiz Carlos Vantroba. E também no Instagram, Luiz Carlos Vantroba, porque lá nós queremos que aquilo tudo cresça para comunicarmos com mais facilidade, com mais eficiência e sempre você estar antenado a conteúdos novos, ok? Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha gostado, tenha iluminado sua vida, porque a nossa missão é ajudar alguém sem saber a quem, tá bom? Faça parte também você desta missão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.